graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, amém? Sou o pastor Danilo Neto e hoje eu estou aqui para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem e que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O tema que Deus propôs nesse dia é sobre bebida alcoólica. O que o próprio Deus ensina acerca dessa prática? Existem líderes e denominações cristãs que diz que Deus permite o cristão participar de bebedice e de bebida. E tem denominação que, usando a Escritura, discorda dessa prática. Quero que você fique até o final desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, compartilha, deixe o seu like. Que Deus venha nos dar graça e o Espírito Santo. Eu quero estar lendo o primeiro versículo que se encontra em Provérbios, capítulo 20, verso 1, onde diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que nele errar nunca será sábio. Primeira coisa que a Bíblia vai dizer, que a bebida, o vinho é escarnecedor, é algo que causa zombaria, e alvoroçadora é que ela promove desordem, Gênesis capítulo de número 9, nós vamos ver o versículo de número 20, que diz assim: e começou a Noé ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embriagou-se, e ficou nu no meio de sua tenda. 22. E viu Cã a nudez do seu pai, e contou a ambos seus irmãos no lado de fora. 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. 24. E despertou Noé da sua embriaguez, e soube o que seu filho mais novo lhe fizera. 25. E disse: maldito seja Cã, servo dos servos, sejam os seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Cã por servo. 27. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Cã o servo. Amados do Senhor, sabemos que Noé foi achado justo, pregoeiro da justiça, homem fiel na sua geração. Mas aqui nós vemos uma legalidade de acordo com o versículo que nós lemos em Provérbio 20, verso 1. Noé plantou uma vinha e logo depois, no versículo 21, bebeu do vinho e embriagou-se e ficou nu no meio da sua tenda. Agora você imagina o constrangimento do seu filho Cã, sendo mais jovem, vendo seu pai nu. Ele não sabendo lidar com isso, a Bíblia diz que contou a ambos seus irmãos do lado de fora. Ele não tomou uma atitude de ir ali e proteger a imagem do seu pai. Ele, muito pelo contrário, ele expôs para os outros irmãos, e ali está a primeira zombaria, o escarnecedor, alvoroçadora, trouxe desordem. Então Noé, no dia seguinte, quando ele ficou sabendo que Sem e Jafé veio, pegou uma capa e honrou seu pai, cobriu seu pai por costas, sem ver a nudez, ele contou toda a história do que Cã havia feito. Agora te faço uma pergunta:
Se Noé tivesse usado de sabedoria de não ter colocado a bebida forte dentro do seu lar, será que ele ia criar uma situação de maldição na vida do seu filho? A palavra diz o apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A gente não pode deixar ser vencido por essas coisas. Nós devemos lutar contra os vícios da carne, a vontade da carne, como a Bíblia fala. Bom combate. E aqui nós vemos que houve uma desonra através da bebida, houve um conflito dentro da família de Noé. Ele, sendo um homem justo da sua geração, ele foi vencido na bebida por ter colocado a bebida forte dentro da sua casa. A nudez dele demonstrou que ele perdeu a noção, ele perdeu totalmente o controle e o domínio sobre si. E a palavra diz que algumas denominações vão usar versículo isolado fora do contexto. Efésios 5,18 diz: e não embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando o líder espiritual ele pega a parte A do versículo, ele diz: não embriagueis. Então ele usa dizendo que aqui o que a Bíblia está condenando o próprio Deus é embriaguez. E que a bebida em si é uma questão cultural, judaica, e que o vinho representa alegria. Eles vão usar isso de uma maneira distorcida. Mas o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 ensina que não erreis. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não é eu, pastor Danilo, que está falando, mas o próprio Deus, segundo a sua palavra. Ele diz que os beberrões, os bêbados, não herdarão o reino dos céus. O corpo das pessoas são templo e morada do Espírito Santo. Quando a pessoa ingere grande quantidade de álcool, ela pode ter uma cirrose, uma doença, ela pode passar por tanta coisa, ela pode colidir o seu veículo quando ela está embriagada. E na lei dos homens entenderam o que o álcool tem causado. O álcool, a bebida alcoólica, é uma droga legalizada. E como um líder espiritual que prega paz, ele permite que as suas ovelhas, os membros da sua igreja, façam tal coisa. Isso é da legalidade para o erro, para tropeço, porque aquele irmão que for fraco na bebida, ele vai perder o controle. Então a gente preza pelo que? Os bons costumes que Cristo nos deu. Eu quero dizer que uma vez que você é liberto através do nome de Jesus, você não precisa mais da bebida para ser a tua alegria, para te dar uma nova vida, onde muitos estão dizendo que vão buscar alegria. Não, porque a própria palavra diz que o Espírito de Deus trará paz e alegria nos vossos corações, abundância de paz e de verdade. Então a bebida em si é condenada pelo próprio Deus, pela Escritura Sagrada. Nós que temos conhecimento da verdade, sabemos que a Bíblia, ela nos ensina a fugir da aparência do mal. Então se você hoje venceu a bebida, teve problema com o álcool, já venceu, não luta contra a sua fraqueza, sua natureza. Não vai brincar com o pecado de novo. Se você ainda não venceu o álcool, a bebida, procura ajuda espiritual numa igreja, na parte de Deus, e procura ajuda profissional, que pela fé você vai alcançar a sua vitória. É muito importante nós conhecer a nossa estrutura, nós pedir socorro, pedir ajuda, porque aqui o texto declara que a bebida, ela pode causar até uma condenação, perder a salvação da alma, por se entregar a um vício que destrói. E na ciência
Os profissionais da medicina declaram esse problema do álcool, do vício, como doença. A gente tem que entender que isso causa desavença no trânsito, conflitos familiares, percas, traz também grande miséria. Uma pessoa, muitas vezes, ela não leva um doce para o filho porque diz que não pode, mas ela paga rodada de bebida forte para os amigos. A gente já pôde observar que isso acontece. Nós devemos o quê? Lutar contra a nossa carne. O nosso espírito quer as coisas santas de Deus, quer estar buscando as coisas preciosas da parte de Deus. E a nossa carne combate contra o espírito. Você tem que alimentar o seu espírito para que Deus possa te dar força para resistir. Eu quero aqui agradecer você que gostou desse conteúdo, compartilhe e que Deus te abençoe grandemente na sua família. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Em nome de Jesus.